Olá, amados irmãos, paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, esperando em Deus que você esteja bem e que o Senhor Jesus venha a tocar o seu coração de alguma forma com esses vídeos, com essa série sobre a apostasia da fé cristã que nós estamos fazendo aqui. Lembrando a todos vocês que nós não fazemos esses vídeos com alegria. Faço com muita tristeza em ver como a igreja do presente século ela distanciou-se tanto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em ver como a igreja hoje ela caminha a passos largos para longe da cruz de Jesus. E, de novo, gente, nós temos uma ideia de quando falamos de igreja, como se a sua igreja não fizesse parte disso. E ela faz, tá? Há uma ideia hoje de que, e de novo, eu sou pastor de igreja reformada, sou um pastor reformado, mas há uma ideia meio que subliminar de que quando a gente fala de corrupção da fé, nós estamos falando para fora dos portões da igreja reformada, e isso não é uma verdade. As igrejas reformadas estão tão apóstatas quanto as outras. Então, quando eu falar de apostasia da fé cristã, sim, eu estou falando da fé cristã mesmo, de todos nós. Nós nos apostatamos da fé, isto é um fato. Você não pode negar ou dirimir isso, ou tentar miticar isso daqui, pensando que a sua igreja está fora disso, porque não está. Não está. De novo, não estou generalizando todas as igrejas, mas 99,9% delas estão nesta condição que nós estamos falando nesse estudo aqui. Nós perdemos, se você também quiser, acompanha nossas lições de Escola Bíblica Dominical toda quarta-feira, que nós estamos falando quase do mesmo tema, que é Sal da Terra e Luz do Mundo, na lição de Escola Bíblica da nossa igreja. Tá? Então, não pensem vocês que nós estamos falando de coisas alheias. Não, dessa vez eu não estou falando simplesmente com os pentecostais, não estou falando com os batistas, não estou falando com os presbiterianos, eu estou falando com quem faz parte da igreja. Se tem um nome igreja na sua, lá na placa da sua igreja tem um nome igreja, fulana de tal, sim, eu estou falando com você. E não pense que a sua igreja está fora disso, porque eu não penso que a minha esteja fora. Eu não penso que a nossa igreja está fora desses caminhos que eu estou falando aqui. Apesar de ser pastor e responsável por ela, apesar de ensinar a Bíblia todo domingo de manhã, o que eu estou falando aqui na internet, eu falo na nossa igreja, e isso é corriqueiro na nossa igreja ser falado isso, que a gente fala aqui. É corriqueiro isso lá. Quase todo domingo as pessoas escutam isso. Mas elas vão seguir? Não sei. Não sei. A função nossa... Me perdoe. A função nossa de pastor, de pregador, de profeta de Deus, de boca de Deus, quando a Bíblia está aberta, de transmitir o que Deus falou em sua palavra, não é o profeta que fica adivinhando coisas, não é nada disso, mas a nossa função não é fazer as pessoas se converterem. A nossa função é pregar. A nossa função é denunciar o pecado. A obra de salvação, a obra de redenção, quem a fará é o Espírito Santo e não eu. Mas a minha função é pregar. E pregar como se não houvesse amanhã. Então essa série de vídeo que aqui está, ela já foi pregada na nossa igreja, não uma vez nem duas. Estamos fazendo elas hoje para deixar aqui registrado, porque nós estamos vendo o avanço, não mais o avanço da apostasia, mas agora a apostasia já tomou conta mesmo da igreja. Acredito eu que isso é um fato e não tem como revogar-se, mas acredito que o próximo passo de Deus agora é apertar a falsa igreja para a verdadeira igreja
sair do meio dela. Sim, a verdadeira igreja não ficará no meio disso. Lembre-se que no momento da apostasia final, que nós estamos hoje, a voz do anjo clama dizendo em Apocalipse 18, se não me falha a memória, a voz do anjo clama dizendo: sai dela, povo meu. Não fique nela, povo meu. Sai dela, povo meu. É isso que está sendo dito em Apocalipse 18, 4 e 5. Tá? Apocalipse 18, 4 ao 5. Você vai encontrar essa frase lá, se dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. E a voz do anjo disse: saia dela, povo meu, para que vocês não recebam o juízo que virá sobre ela. Amados irmãos, o juízo, eu ainda vou falar sobre o juízo da apostasia em outros vídeos, mas hoje não é a função minha falar sobre isso aqui, virá depois. No final nós falaremos sobre como Deus julgará os apóstatas, como Deus julgará esta igreja aqui, aí está que aqui se encontra. Será algo terrível para a igreja, para a falsa igreja, será algo violento, será algo virulento, será algo pesado. Mas Deus o fará. Deus o fará. Deus se vingará dessa falsa igreja que aí está. Pode ter certeza disso. Então não ache que a sua igreja é melhor do que o que eu estou falando aqui, porque não é uma verdade. Ela deve de estar nesse meio aqui. Se ela é uma instituição, grande, pequena, do jeito que for, se ela for uma instituição, ela está nesse meio. É impossível não estar. Então você que é assembleano, fique muito tranquilo. Eu estou falando com vocês. Vocês que são batistas, fique tranquilo. É com vocês também que eu estou falando. Você que é presbiteriano, com certeza é com vocês que eu estou falando. Você que é Deus é Amor, CCB, todas que são institucionais, é com vocês que eu estou falando, sim. E a sua igreja está no meio disso aqui que eu estou falando. Pastor, a minha igreja local não está, glória a Deus, mas eu estou falando da instituição como um todo. Todas elas apostataram da sua fé original. Esse é um fato que é inegável. Esta é uma verdade intangível para o nosso meio. A verdade intangível que temos hoje é que as igrejas não são mais igrejas. A verdade intangível que temos hoje, intangível que temos hoje, é simplesmente que as igrejas deixaram-se levar pelos caminhos de Balaão, pelos caminhos de Caim, pelos caminhos mais tortuosos e obscuros e obsoletos de suas almas, dos pastores com as suas almas tão enveredadas, ao ponto de não sabermos mais o que é santo e o que é profano. E vamos falar sobre isso hoje, gente. Sobre a geração de Ló. E rapidamente iremos pular da geração de Ló dentro desse vídeo para falarmos sobre a apostasia apresentada pelo profeta Ezequiel, quando nasce uma atalaia de Deus. Isso será um estudo glorioso. Já peço a você, depois dessa introdução, que você comece a compartilhar. Compartilha esse link aqui para mais pessoas. Esse vídeo ele vai ser um pouco grande, então eu peço a vocês que compartilhem o máximo, revejam, vejam onde eu estou errando, podem criticar aqui, fiquem à vontade para comentar, mas é importante que você comente, que você deixe o seu dislike, o seu like também, porque o YouTube aí recomenda para mais pessoas, tá? Eu aprendi isso com o pessoal aqui, dizendo, ó, você tem que falar com eles que quanto mais eles comentarem, quanto mais eles curtirem, mais o YouTube recomenda para outras pessoas. Irmãos, coloque esses vídeos nossos num grupo da sua igreja, pelo amor de Deus. Coloca lá. Se você não tem coragem, só coloca o link. Diz assim, gente, vê se é verdade o que esse pastor está falando. Coloca lá e deixa. Deixa lá. Alguém vai passar lá e vai ver. Alguém vai passar lá e vai querer ver o que é isso. Mas coloca lá. Embora que eles não concordem, mas eles têm que ouvir o que está sendo dito. Eu não falo o que eu falo aqui hoje, gente. Volta em vídeos meus mais antigos aí que você vai ver eu falando isso. Tempo de pandemia, antes da pandemia. Eu falo contra pregador mirim já há mais de 7, o tempo que tem esse canal tem 7 anos, eu acho. A gente já falava disso desde que mundo é mundo, ou seja, eu venho falando disso há tempo. Mulheres pastoras já faz muito tempo que eu venho falando. Tem vídeo meu muito antigo aqui nesse canal, que você vai ver eu falando sobre isso. Então,
sobre pastor na política e assim por diante. Mas, gente, tem alguns livros nossos, enquanto você compartilha esse vídeo, eu quero mostrar a você. De novo, eu não sou assalariado por igreja, temos um projeto infantil muito extenso, se você quiser conhecer, também está neste canal, tá? E para você adquirir nossos livros, fazer nosso curso de conselheiro cristão, tudo aqui nesse WhatsApp, tá? Aqui está, aqui no primeiro comentário fixado nesse vídeo. Tem um WhatsApp aí que você fala direto comigo, é comigo mesmo que você vai falar, tá? Não é com outra pessoa, não. Gente, tem aqui, ó, o Manifesto de Jesus Cristo, parte 1 e parte 2, é o capítulo 5 de Mateus, versículo por versículo, e o capítulo 6 de Mateus, versículo por versículo. Se você quiser adquirir esses dois livros aqui, ó, e tem também as 7 igrejas da Ásia Menor, tá? As 7 igrejas da Ásia Menor, nós fazemos uma apuração sobre como está a igreja de hoje e a sua relevância, e também como foi nos dias das 7 igrejas. Esse livro é um livro fantástico, gnosticismo e tal, estudamos tudo aqui, um livro muito bom, tá? E esses dois aqui nem se fala, tá? São livros sobre o Sermão do Monte, versículo por versículo, capítulo 5 de Mateus e o capítulo 6. Se você comprar esses 3 aqui, ó, esses 3, eu vou te dar de presente na compra desses 3, esse aqui, A Verdade Mais Cruéis do Evangelho, tá bom? Se você compra esses 3, eu te dou Verdade Cruéis do Evangelho de presente também. Vai ser um kit muito bom para te ajudar na sua caminhada aí, você que é pastor, professor de escola bíblica dominical e assim por diante. E ainda te mando também a lição de escola bíblica das 7 igrejas da Ásia Menor, para você animar e colocar aí na sua igreja também, tá bom? Então, este é o kit aqui, ó, na compra dos 3, desses 3 aqui, eu te dou esse de brinde aqui, de presente, tá bom? Primeiro comentário fixado no vídeo, tá? Tem mais livro para eu apresentar, mas eu não vou apresentar nesse vídeo, não. Vou deixar para o outro vídeo, mas essa promoção aqui, lá, tinha mais esses tantos de livro aqui para apresentar, mas não irei fazê-los. É muito livro que eu escrevi já, tá bom? Tem o Oração e Jejum, tá? Meu guia de oração e jejum é um livraço, e também sobre ansiedade e a sua origem pecaminosa. Gente, tem um estudo nosso aqui sobre ansiedade todo nesse canal, 5 vídeos, eu acho. Tá aí crescendo, vai ter mais alguns. Se você quiser, ele tá numa playlist aí também, tá bom? Então vai lá e procura para você ver o que é a ansiedade de fato. Mas vamos para o nosso vídeo, vamos tentar ser o mais claro possível para vocês. Meus irmãos, o Senhor Jesus, certa feita, disse em Lucas capítulo 17, versículo 28 e 29. Jesus disse assim, o Senhor Jesus disse assim: como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas um dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Perceba, nesse texto, o Senhor Jesus nos faz lembrar, o Senhor Jesus nos mostra 2 gerações que antecederiam a sua volta. Ele disse, lembre-se dos dias de Ló, e sobre dias de Ló nós já falamos aqui, está aqui no encardzinho do vídeo, depois você vai lá e vê, tá bom? Tá no encard que passou aí, você vai lá e dá uma olhada no encard, depois, claro, que é o vídeo onde falamos sobre os dias de Noé. E o Senhor Jesus também deixa claro que haveria os dias de Ló. Meus amados irmãos, eu não tenho, a não ser que eu escrevi, e esse livro sobre apostasia, tem alguém me perguntando, ele vai sair, mas não agora nesse exato momento. Mas perceba, eu escrevi sobre esse assunto, mas ele é um assunto tão baixo, dos dias de Ló, que eu não tive tanta coragem de colocá-lo no papel, imagine no vídeo. Quando o Senhor Jesus disse, lembrai-vos dos dias de Ló, você deve voltar e entender quais dias de Ló Jesus está falando. Gênesis capítulo 19,
vai falar sobre a orgia que era Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 19 vai falar sobre a geração de Sodoma e Gomorra. O que acontecia ali de tão bestial que o Senhor Jesus disse que quando antecedessem a sua vinda, quando ele estivesse próximo de voltar, nós deveríamos olhar para a sociedade, deveríamos olhar para o que nos cerca e entender que os dias de Ló estariam aqui, nesse exato momento. Como, irmãos, nós temos uma sociedade tão desenvolvida, mas se você perceber do ponto de vista espiritual, não há evolução, e sim uma involução. Nós estamos andando na decadência e não na ascendência. Nós estamos de uma forma decrescente moralmente e não em uma forma crescente. O Senhor Jesus disse que na sua vinda, quando estivesse próximo dele voltar, a moral do homem estaria em total ruína, tal como os dias de Ló, tal como os dias de Sodoma, tal como os dias de Gomorra. Nós estamos hoje em dias em que você olhe ao seu lado e veja se isto não está acontecendo. Procure saber quais os pecados aquela sociedade cometia e observe hoje, próximo de nós aqui, o que é que está acontecendo. Veja nos nossos dias o que está sendo dito, o que está acontecendo de fato, de posse de direito. O Senhor Jesus disse, nós não estamos percebendo este tamanho do sinal que o Senhor Jesus falou. Dias de Noé, qual era o dia de Noé? Era o dia do imediatismo, comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Era uma geração totalmente alheia à voz de Deus, totalmente alheia à pregação. Dias de Ló, a mesma coisa, só que com um agravante, com uma coisa pior. A moral do homem estaria numa decadência tão terrível. Tão terrível. Esta geração que antecedeu a destruição de Sodoma e Gomorra é a geração que levou o seu sistema de malignidade a um grau tão elevado que me falta adjetivos para expressar. Imagine a geração dos moradores de Sodoma e Gomorra nos dias de Ló. O que incomodou Deus tanto assim com aqueles moradores é que os dias de Ló, eles não só pecavam, mas eles amavam pecar. Lembre-se, a geração de Sodoma e Gomorra não está longe de Gênesis 11. Ela não está longe da geração que construiu a Torre de Babel. A geração de Sodoma e Gomorra era a geração que dizia a Deus, nós não queremos suas regras, nós não queremos o seu regramento, nós não queremos as suas leis, nós não queremos o que o Senhor tem. Acabe com isso, pare de mostrar a lei do Senhor a nós, porque nós não queremos. A geração de Sodoma e Gomorra, gente, não era uma geração que não cria em Deus. Elas sabiam que Deus existia, elas só não queriam se amoldar ao projeto, elas só não queriam se amoldar ao caráter de Deus, era só isso que elas não queriam. A geração de Sodoma e Gomorra era a geração que dizia, deixe-me pecar em paz. É a geração que dizia, quem é você para me julgar? A geração de Sodoma e Gomorra, ela feriu tanto as narinas de Deus que Deus disse, nós temos que destruir esse negócio. Imagine, gente, a geração de Sodoma e Gomorra, imagine a ira de Deus contra nós hoje, contra essa atual geração em que vivemos. Imagine quando Deus decidir nos punir. Como será isso? Sodoma e Gomorra não tinha Bíblia. E olha o que Deus fez com eles. Sodoma e Gomorra não tinha pessoas lá dentro pregando o evangelho para ele. Tinha somente Ló, e Deus disse, vamos tirar Ló de lá. Sodoma e Gomorra tinha um homem de Deus entre eles, mas preferiu não ouvi-lo. Sodoma e Gomorra tinha alguém dentro deles que Deus, que era amigo de Abraão, e Deus ainda fez ali uma cobertura e tirou ele de lá de dentro. Mas perceba, Sodoma e Gomorra era o tipo de povo que estava totalmente degradado moralmente. E o Senhor disse, a geração de Ló,
As orgias sexuais de Sodoma tinham se engrossado no céu. Deus não mais estava disposto a tolerar os pecados sexual de Sodoma. Gênesis 19, 13. A geração de Ló era uma geração que, além de pecar os seus pecados sexuais e cultuarem o sexo grupal de todo tipo de sexualidade estranha e animalesca, ela também era uma geração que não tinha o mínimo de respeito pela palavra de Deus. Era uma geração sem temor de Deus. Era uma geração que não estava disposta a temer nada nem ninguém. Era uma geração que Deus virou as costas. Era uma geração que Deus disse: siga o seu rumo, siga seu caminho. Irmãos, tal qual a geração de Sodoma, nós estamos hoje. Em uma geração que ama pecar. Eu fico pensando, as pessoas ficam fazendo vídeo agora mesmo, estamos próximos de carnaval aí. Acabou o carnaval e as pessoas ficam dizendo: você viu, a escola de samba tal fez uma homenagem para o diabo, botou o diabo no carro alegórico, fez isso e aquilo outro. Ora, irmãos, nós estamos preocupados com isso porque o que tem de mais homenagear o aniversariante, é o aniversário dele nessa época. As pessoas estão cantando parabéns para ele. Mais justo seria homenagear o dono da festa. Sim, o dono da festa é o diabo. A gente já não... Eles próprios dizem isso, os carnavalescos estão cansados de falarem isso. E por que nós estamos abismados se eles estão homenageando o dono da festa, meu Deus do céu? O que é que tem disso? Nós estamos vendo esta geração. Nós estamos vendo uma geração que não respeita nada, nenhum limite. Quando diziam o céu é o limite, eles agora dizem nem isso é mais. Era uma geração arrogante que construía seus próprios meios de salvação, pois foi bem perto da geração de Ló que os seus contemporâneos fizeram uma torre para se verem salvos da ira de Deus. Lembram disso? Uma geração irreverente, desrespeitosa, afundada na loucura do pecado. Uma geração que bebia iniquidade como bebe água. Uma geração que não só peca, mas ama pecar. Uma geração tão corrupta que preferiram matar a quem se opusesse à sua corrupção. O Senhor Jesus disse que no dia em que ele estivesse para voltar, este dia seria antecedido pelos mesmos pecados dos dias de Ló. Olhe em sua volta. Veja como estamos. Veja o que está acontecendo. Se você não entendeu isso, se você não entendeu que toda esta involução moral que o homem está vivendo hoje é um sinal da volta de Jesus, então você comece a entender isso agora. Nós estamos diante, gente, do maior sinal da volta de Jesus Cristo. É a involução moral, é a decadência moral, é a decadência espiritual. É o homem dizendo: nós não queremos Deus, fique com o seu Deus para você, nós não queremos isso. Nós estamos vivendo dias como os dias de Ló, em que não vale a pena pecar somente, mas fazer o outro também pecar. Esta é a geração que o Senhor disse: lembrai-vos, como aconteceu com Ló. Lembrem-se disso. Lembre-se. Observem ao seu redor como vai estar. Observe agora o seu redor e veja se não é isso que está acontecendo neste exato momento. Os dias da apostasia, irmãos, não vão chegar. Os dias de apostasia já estão aqui. Nós estamos vivendo a apostasia vindoura de que tanto falou Paulo, de que tanto falou o próprio Senhor Jesus Cristo, de que tanto Pedro falou.
de que tantos apóstolos nos advertiram. Hoje nós estamos vendo isto acontecendo aqui e agora. Sem pudor, sem medo. Uma igreja fraca, enfraquecida pelo pecado. Totalmente corrupta e corruptora, porque a igreja ela não só se corrompeu, ela corrompe seus membros também. E ao corromper os seus membros, ela corrompe o mundo junto com ela. Nós nunca tivemos esse fenômeno em que a igreja e o mundo, elas convergiram e não converteu-se. O pecador hoje, ele não entra para uma igreja para se converter, ele entra para uma igreja para convergir com a igreja. Eu não vou citar nome de famosos, mas veja, em sua maioria, os famosos que dizem receberam o sacrifício de Jesus, mas as suas vidas não mudam em nada, e também a dos famosos e os não famosos, e assim por diante. Tudo é a mesma coisa. Porque eles não se converteram, eles convergiram para uma fé diferente. Convergir é dizer, eu penso igual a você. Tudo bem. Nós temos hoje não mais conversões, mas convergências. Este é o perigo que estamos vivendo hoje. Um dos maiores pontos de apostasia que Deus mostrou na Escritura, bom, pelo menos no meu ponto de ver, foi no livro do profeta Ezequiel. E nós vamos começar o estudo do profeta Ezequiel a partir de agora. No meio dessa corrupção toda que estamos vivendo, dias de Ló, dias de Noé, dias de total corrupção do povo de Deus. O que nos sobra é olharmos para a Escritura e entendermos o que está acontecendo. Nesses dias, irmãos, Deus nunca precisou tanto de homens de Deus talhados, forjados na fornalha de Deus. Deus nunca esteve, o reino de Deus nunca esteve tão à procura de homens que vão amar o Evangelho e não vão amar a sua reputação em nada. De homens e mulheres de Deus que estejam dispostos a serem presos, a serem humilhados, a serem achincalhados, principalmente em rede social, principalmente onde eles estiverem, serem sim achincalhados, mas que sirvam de juízo para essa geração. Porque as pessoas que vão dizer, eu não concordo com o Senhor, eu não concordo com isso, eu concordo em partes, outras partes não, são as mesmas pessoas que amanhã vão voltar e vão dizer, não é que aquele doido nordestino estava com a razão ao falar aquilo? Deus vai levantar homens e mulheres, não muito depois desses dias, que não tenham apego à sua reputação, que não tenham apego aos seus títulos, que não tenham apego aos seus doutorados e etc, porque doutorado por doutorado eu também tenho um, mas nem por isso. Deus está procurando homens que coloquem tudo em risco. Um atalaia, é isso que Deus busca nessa última hora da igreja. Porque sim, senhoras e senhores, estamos vivendo a última hora da igreja. Não pense você que temos muito tempo depois disso aqui. A apostasia apresentada pelo profeta Ezequiel, Deus chama Ezequiel. Aonde Deus o chama? Lá no cativeiro. Lá dentro do cativeiro de Babilônia. Em primeiro plano, devemos ter em mente que é justamente em tempos tenebrosos de apostasia que Deus ergue uma voz profética sobre os que estão naquela época. Deus nunca ergueu um profeta se o povo estivesse em total harmonia. Deus nunca ergueu um profeta, me perdoe, se o povo não estivesse em total corrupção. Todo profeta que Deus ergueu, pode ter certeza, o povo estava em corrupção. Estava longe de Deus. Estava longe do Altíssimo. Estava longe dos preceitos, longe dos caminhos de Deus. É aí que Deus ergue um profeta. Porque no Antigo Testamento, irmãos, o sacerdote, ele levava as demandas do povo para Deus. Ele era o homem que levava as reclamações do povo a Deus, levavam as orações, lembra do incensário?
que Nadab e Abiú morreu por causa daquilo. Lembram daquele incensário? Lá em Apocalipse diz que ele simbolizava as orações dos santos. Então sim, o sacerdote era alguém que intercedia a Deus pelo povo. O profeta era a inversão disso. O profeta era aquele que trazia a palavra de Deus para o povo. O profeta trazia as reclamações de Deus para o povo. O profeta era alguém que se erguia ao lado de Deus contra o povo. O profeta era alguém que estava disposto a morrer. Então, sempre que Deus levantou um profeta, havia corrupção. Deus levanta o profeta Ezequiel em tempos que os moradores de Jerusalém pensavam mesmo estar vivendo dias de segurança governamental e espiritual. Mas esta era uma segurança fingida, assim como a espiritualidade dos líderes daqueles dias era uma máscara. Os dias de Ezequiel não é diferente dos nossos dias. Foi para este profeta que Deus revelou os caminhos da apostasia de Israel, de que Israel estava vivendo. E também foi ele quem profetizou a saída da glória de Deus do templo. Lembre-se disso. Deus não habita, de forma alguma, em lugar onde ele não é 100% adorado. Lembre-se, Ezequiel teve a visão da glória de Deus se retirando do templo, da casa de Deus. Em primeiro plano, vale lembrar que o povo de Deus foi chamado pelo próprio Deus de casa rebelde. Veja sua Bíblia em Ezequiel capítulo 2 comigo. Ezequiel 2, versículo 5 diz: Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Não há de saber que esteve no meio deles um profeta. Se levarmos mais a fundo esse termo casa rebelde, o que Deus está querendo dizer aqui é simplesmente uma coisa. Se você fizer uma conjectura rápida, com esse termo de Ezequiel 2:5, Deus chamando Israel de casa rebelde, de uma casa que se rebeliou contra Deus, e você lê 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Leia a sua Bíblia, 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23, e depois leia Ezequiel 2:5, e você vai ver do que é que Deus está chamando esse povo. Em Ezequiel, em 1 de Samuel 15, 23, Deus diz, aliás, Samuel diz a Saul, que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria contra Deus. Sim, Deus está chamando Israel de casa rebelde, então Deus está chamando Israel daquele tempo, de Ezequiel, de que era uma casa que ao invés de adorá-lo, fazia feitiçarias. Porque estava em total rebelião contra Deus, estava em total rebelião contra o Senhor Jesus, contra o Senhor Jeová, estava em uma total rebelião contra Deus. Logo, Deus está chamando o povo que um dia ele escolheu para andar em sua presença de feiticeiros. Perceba, pois esta é a apostasia que fez com o povo, colocar este povo em rebelião contra Deus. Todo apóstata, todo homem que não se curvou às Escrituras e está em cima de um púlpito pregando, toda crença estranha que se invente, tudo que gera em torno, tudo que gera apostasia é um pecado de rebelião contra Deus. E sim, é um feiticeiro que está diante de você, e não um pastor. Se eu fosse você, não esperava nem 2 minutos para sair da igreja em que você está. Se vende rosa, se vende utensílio, se faz isso, faz aquilo, campanha de 7 isso, 7 aquilo outro, saia. Não tem respaldo bíblico, é somente uma apostasia. Veja o grau de conhecimento de Deus que você tem, veja o grau de conhecimento bíblico que você tem. Se tem lá o profeta fulano de tal que fica adivinhando a vida dos outros, tal, saia. Saia. Não tem Deus nisso aí, nunca teve. Casa rebelde. É no meio dessa casa rebelde que Deus vai erguer um atalaia. Uma atalaia é uma sentinela.
Alguém que está sempre na torre de vigia. Isto é, o atalaia servia para tocar a trombeta quando o inimigo invasor se aproximasse do seu arraial. Logo, o atalaia deveria estar atento, pois deveria ter um treinamento fora do comum. O atalaia deveria ter as seguintes qualidades que eu vou falar com você. Deus está nesses últimos dias buscando atalaias. Buscando alguém, como ele disse ao profeta Ezequiel, eu busquei entre eles um homem que se colocasse na brecha perante mim, mas a ninguém encontrei. Deus está procurando alguém, como ele disse no profeta Ezequiel. Eu andei nos palácios, andei nas tribos sacerdotais, andei em todos esses lugares, busquei entre eles, fui na escola de profetas, do profeta Eliseu. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim, mas não achei ninguém. Deus vai erguer um atalaia a partir de Ezequiel. E um atalaia deveria de ter uma boa visão, pois ele deveria enxergar os inimigos de longe. Eles deveriam olhar os inimigos de longe. Eles deveriam ver. Leia. Ezequiel 3, 16. E você vai ver. Ezequiel 3 todo, depois Ezequiel 16. Do 4 ao 17, você vai ver do que eu estou falando. Um atalaia, ele tinha que ter uma boa visão, por quê? Ele não poderia ser pego de surpresa. O atalaia não poderia se confundir, ele tinha que ter uma boa visão, porque de longe ele tinha que saber, à noite ou de dia, principalmente à noite, se quem estava vindo era um amigo, era alguém de dentro da cidade, porque os portões estavam fechados em tempo de guerra. Deveria saber se o que estava vindo era um amigo ou um inimigo. Então ele teria que ter um discernimento fora do normal para isso. Ele tinha que saber reconhecer um inimigo de longe. Porque o povo estava na cidade. Porque senão o povo da cidade seria pego de surpresa. O atalaia deveria de observar e olhar quem estava vindo. Como estava vindo aquela pessoa? Será que é um amigo? Será que é um inimigo? Será que é um falsário? Será que é um invasor que está vestido de pessoas que moram nessa cidade? Porque havia nas cidades sempre uma ideia de que você identificava quem era de tal tribo. Às vezes pelo jeito de vestir, às vezes pelo jeito de falar, pelo sotaque e assim por diante. Mas o atalaia não poderia ter tanto tempo de falar com a pessoa, ele teria que identificar ela de longe. Para não deixar a cidade em perigo. Pois o povo estava dormindo enquanto o atalaia estava acordado. Enquanto o povo dorme, irmãos, o atalaia tem que estar acordado. Enquanto o povo dorme, o pastor, que é o atalaia de hoje, ele tem que estar simplesmente acordado a todo tempo, buscando sempre os perigos que cercam o seu povo, buscando o perigo que cerca o povo de Deus. E dizendo, isso é um inimigo, vamos tocar a trombeta rápido. Um atalaia era alguém que tinha que ter uma audição apurada. Pois cabia a ele identificar na escuridão da noite. Entenda, não tinham lâmpadas naquele tempo, não tinha refletores de luz, o cara vem de longe, acende o canhão de luz em cima e a gente vê quem que é. Não tinha nada disso. Não existia nada disso ali. Então o atalaia tinha que ter uma audição apurada, uma visão boa e uma audição apurada, para entender os barulhos. Se aquele barulho era de um lobo ou de uma fera no deserto, ou era os inimigos do seu povo rondando o arraial e estava se comunicando para destruir o povo, o atalaia deveria estar pronto para ouvir e discernir o que ouviu. Será que nós estamos prontos, povo de Deus, a discernir os tempos, como é falado em Paulo? Será que nós estamos prontos a discernir as vozes que estamos ouvindo toda hora?
Escute-me, cuidado para você não estar ouvindo vozes estranhas e estar achando que está ouvindo voz de Deus. Será, irmãos, que estamos tão corrompidos assim que simplesmente porque um líder grande desses falou que você pode beber, que você pode fumar, que você pode fazer o que você quer fazer, será que nós estamos tão corrompidos assim para não percebermos, ei, peraí, isso aqui não é a voz de Deus? Isso aqui está parecendo mais a voz da serpente no Éden do que necessariamente a voz de Deus. O que é isso aqui? Será que nós não estamos vendo? Será que nós não estamos ouvindo direito? Porque a primeira coisa que um atalaia tem que fazer é ver bem e ouvir bem. O terceiro ponto é que o atalaia toca a trombeta. Mas se o povo vai ouvir ou não, não é da conta dele. A sua função é identificar o inimigo e tocar a trombeta. A função nossa é identificar a apostasia e pregar. E dizer aonde está o erro. Se eles vão ouvir ou não, como está em Ezequiel 2:5, não é o problema nosso. Se eles não vão identificar a pessoa que está falando como um profeta de Deus, como está em Ezequiel 2:5, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Haverá um tempo em que eles vão olhar, vão se lembrar das suas palavras. E vão dizer, não é que houve entre nós quem falasse sobre isso. Mas se eles vão ouvir ou vão deixar de ouvir, o problema não é seu. O problema é deles com Deus. Ah, pastor Daniel, eu não quero mais falar porque eu não quero problema. Se Deus te chamou para falar, fale. Se o Senhor Jesus está impelindo você, vai e fale. Não da sua vontade, não que Deus falou comigo aqui, não é nada disso que nós vamos ver aqui agora. Quando o atalaia tocava a sua trombeta, os de dentro da cidade deveriam ouvir. Mas se o pai de família quisesse ignorar a voz da trombeta do atalaia, era ele quem pagaria as consequências e não o atalaia, porque a função do atalaia não é ir lá acordar o cara da cama, levantar ele, balançar, não. Ele toca a trombeta. Se o cara vai ouvir e vai continuar dormindo, não, esse atalaia tá meio doido, eu vou continuar dormindo aqui, amanhã eu saio pra guerra aqui e vejo o que é que aconteceu. Bom, se ele for pego de surpresa na cama dele lá e for morto, o problema não é do atalaia, o problema é dele. O atalaia é alguém que conhece bem a história do seu povo e a história dos inimigos do seu povo. Veja, Ezequiel 2:9 ao 10. Vamos ler rapidinho aqui. Ezequiel 2:9 ao 10. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim. Nela estava um rolo. Estendeu diante de mim e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achava escrita lamentações e suspiros e ais. Ou seja, lamentações, suspiros e ais, oráculos de maldição. Perceba uma coisa. O atalaia é alguém que sabe, Ezequiel 3:1 ao 6, leia também aí. Ezequiel 3:1 ao 6 também. Ezequiel 2:9 ao 10 e Ezequiel 3, do 1 ao 6. Observe que o Senhor Jeová deu ao profeta um rolo para que ele comesse. Isto é, se você vai ser um profeta de Deus nos dias apóstatas, você tem que conhecer muito bem a respeito do rolo de Deus que é a Bíblia. Você não pode se declarar, Deus não vai declarar você uma atalaia se você não tiver um conhecimento amplo, grande, gigantesco sobre a Sagrada Escritura. Porque somente alguém com um conhecimento muito bom da Bíblia para poder corrompê-la, mas somente alguém também com conhecimento muito grande para poder combater o corruptor. Não é assim, Deus falou comigo e eu estou aqui na internet profetizando contra a roupa íntima de mulher. Não é nada disso. A coisa é bem mais profunda. Os atalaias conhecem as Escrituras porque comeram o rolo todo, inteiro. Deus não chamou ninguém para a resistência sem que antes tenha colocado dentro deste atalaia o rolo de sua lei. Observa os homens que Deus chamou. Josué, capítulo 1, versículo 18. Não cesse, não te aparte do livro dessa lei, nela você medita de dia e de noite,
Deus nunca vai colocar uma liderança, Deus nunca vai chamar alguém para guiar um povo, Deus nunca vai chamar alguém para uma resistência sem um conhecimento amplo da sua palavra e de quem ele é. É engano se você está seguindo algum que se diz profeta e não tem conhecimento nenhum das Escrituras, tem um conhecimento raso, razoável das Escrituras, saia de perto, isso é um apóstata, isso não é uma pessoa de Deus. Veja, Josué 1:8, Salmos 1, verso 2, Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. 1 Timóteo 4:13 e Apocalipse 10, 9 ao 11. Observe a sua Bíblia, vamos repetir os textos. Deus não chamou ninguém para a resistência, sem que antes tenha colocado dentro deste atalaia o rolo da sua lei. Josué 1:8, Salmos 1:2, Mateus 22, 29, 1 Timóteo 4:13 e Apocalipse 10, 9 ao 11. Deus nunca chamará um atalaia sem que antes encha este com a sua palavra. Para ser um atalaia é necessário comer o rolo todo. Não é ler a Bíblia toda uma vez na vida. É fazer disso uma questão diária. É ler a Bíblia toda e voltar nela de novo lendo. Por ano, irmãos, quantas vezes você lê a Bíblia toda por ano? No mínimo, você deveria ler ela toda, de capa a capa. No mínimo. Umas 5, 6 vezes no ano. Quantas vezes você lê ela toda em um ano? No mínimo seria isso. 5, 6 vezes ali no ano. Não é ler um texto, não é ler ela toda. Pegue a Bíblia toda para ler. E veja o desgaste espiritual que você tem. E veja que você não vai conseguir passar de Gênesis 2. E aí você está dizendo que é uma atalaia de Deus. Pare de mentir para você mesmo, você não é. Porque atalaias comem o rolo todo. A apostasia se apresenta de forma tão misturada, por isso que a gente tem que comer o rolo todo. Tem que ser um expert na Bíblia. Tem que ser alguém com uma sabedoria bíblica gigantesca. Por quê? Pois a apostasia se apresenta de forma tão misturada que só um aferidor muito santo como a Bíblia para identificar o que é de Deus e o que não é. Quem identifica o que é de Deus e o que não é você tendo alucinações, sabe, xamânicas, que passou deste plano para o outro e aquele negócio todo, que conhece os ocultos de Deus. Para de besteira com isso, porque isso é bobagem pura. Para se ser alguém que vai identificar o que é mentiroso, você tem que conhecer muito bem a cédula verdadeira. Só há um jeito de conhecer o que é falso, é quando você conhece muito bem o que é verdade. Pegue uma nota falsa. Se você tem costume em pegar notas, cédulas de dinheiro, você vai identificar uma falsa rapidamente, porque você tem o costume de pegar toda hora na verdadeira. Por melhor que seja a falsificação, você tem o costume de pegar. O diabo está colocando homens tão usados por ele nos púlpitos das igrejas, que só mesmo quando aferimos estes homens à Sagrada Escritura é que vamos conseguir encontrar o diabo em suas vidas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo perigoso hoje em dia, porque, veja bem uma coisa, o que Satanás tem feito? Satanás tem nos dado pastores que parecem ser bíblicos. Parece que o que ele está falando é bíblico, é verdadeiro, é honroso. Não estou falando de pastores que colocam diabos na garrafa, que dão rosas para os outros, ungida, que ungem carro, que oram no carnaval, que saem em blocos de carnavais. Não estou falando desses. Esses a gente já sabem a quem eles servem. E esses são serviçais de Satanás, sem nenhuma forma, sem nenhuma sombra de dúvida. Eu estou falando daqueles que, então, têm um discurso contrário a este, que parece que são verdadeiros, mas fazem vista grossa para coisas que estão engodando a alma dos outros.
engodando a alma das pessoas e deixando elas irem a passos largos para o inferno. É disso que estamos falando aqui. Porque se você observar a apostasia que nós vamos estudar num outro vídeo, em Ezequiel, você vai ver que a apostasia era quase que imperceptível. A apostasia em Ezequiel, quando Deus vai denunciar a apostasia, saiba disso, ela passava quase que imperceptível, imperceptível. Você passava por ela e nem via que estava passando. Olha que loucura. Nós estamos vivendo dias, neste exato momento, como isto, em que nós esculhambamos os outros de apóstata e não vemos o quão apóstata estamos. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que vai doer na alma de quem está me ouvindo, mas paciência. Tomemos cuidado ao declararmos que temos uma teologia corretíssima, que é a teologia reformada. Tomemos muito cuidado com isso, porque que a teologia reformada, no seu escopo, ela é a que mais se apresenta próximo do Novo Testamento, isto, próximo da Escritura, isso é inegável, eu não tenho dúvida disso. Tá? Teologia reformada é a que mais se parecem com a Escritura. Ponto. Não tenho problema nenhum em dizer isso. Aqui vem o problema agora. O problema é que você está dizendo que está servindo a uma igreja que é bíblica, aonde a maioria dos pastores não são bíblicos mais, e nem os crentes são bíblicos. E aí o que entra em nós? O engodo. O que entra em nós é acharmos que os outros são hereges e nós que somos a fé verdadeira, que professamos com a nossa boca uma fé e vivemos longe da fé a qual professamos. É aqui onde está a maior corrupção de todos os tempos. Satanás está dando de presente a um monte de almas caídas que nunca tiveram contato com a regeneração, nunca tiveram contato com o Espírito Santo. Ele está dando a essas almas caídas a ideia de que elas são salvas porque estão em uma igreja calvinista. E os senhores e as senhoras, se quiserem me criticar, fiquem muito à vontade. O comentário está aberto aí, eu não derrubo o comentário de ninguém. A não ser que seja xingação pessoal. Aí é outra coisa. Tu nem me conhece para estar me xingando pessoalmente, mas me xinga dentro do assunto que eu deixo o comentário aí. Fica tranquilo. Mas percebe bem isso aqui, gente. Eu estou falando contra a teologia reformada? Não, jamais. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que sim, ela está virando um cavalo de Troia, um bezerro de ouro, para um monte de almas caídas se abraçarem a essa fé e dizer que somos salvos pela graça, mas continuam na desgraça do pecado. É aqui que está o problema, porque está tendo um problema sério aqui agora, das pessoas dizerem, Deus sabe que eu sou pecador. Eu vi uma live esses dias aí de um rapazinho dizendo, eu sou um pecador, alguém que não tem nenhuma moral. Concordamos, ok, tudo bem, vamos lá, vamos para o discurso. E o discurso continuou, ele dizendo, todo mundo peca, eu continuo no meu pecado ainda. Eu disse, opa, pera, calma, calma. Romanos 6, filhão. Que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que diremos, pois, continuaremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Paulo diz, rapaz, calma. Cuidado, gente, porque você pode estar seguindo homens com milhões de seguidores e as almas estão se engodando tanto com o conhecimento. De novo, isto aqui atrás não é para brincadeira, isso é de verdade. É uma parede imensa, vai até lá em cima, são 2 metros e pouco o pé direito dessa biblioteca. 2,5 metros, eu acho, de altura. Ela literalmente vai no teto da parede. 3,5 metros assim, de comprimento, de largura. Aliás, é de comprimento mesmo, 3,5 metros de comprimento. 2,5 metros de altura. Se você olhar do outro lado ali, tem uma outra mesa que não tem como colocar mais livro aqui. Mas isto tudo pode servir. E os 97 livros que eu escrevi, juntos com esses aqui que eu já li, isto tudo pode servir de combustível para queimar a minha alma no fogo do inferno.
Porque eu posso ler sobre isso tudo, posso escrever tudo o que eu já escrevi, e mesmo assim ser um filho do diabo. Dá para você entender o que eu estou falando? Você não observa o homem de Deus simplesmente pelo tamanho do conhecimento que ele tem. Seja sincero. De todos esses livros que estão aqui, agora vai pegar fogo. Um dos livros mais espirituais que eu já li foi esse. Sedentos por um avivamento, de Leonard Ravenhill, e Porque Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Oração de Avivamento, de Leonard Ravenhill, ou seja, esse livro eu acho que nem vende mais ele. Se vender está muito caro por aí. Mas perceba, por que não se vende mais livros como esse? Porque as pessoas não querem comprar, porque dizem que são livros legalistas. São livros que fazem as pessoas pensarem no inferno muito. Nós estamos nos acostumando, gente. Nos acostumando a uma vida pífia espiritual. E estamos seguindo líderes, como Paulo disse, que falem o que nós queremos ouvir. E isto dentro do campo que eu estou falando. Por isso, quando eu falar de igreja apóstata, não se coloque você que é reformado fora disso, se coloque dentro disso. Porque hoje, na atual conjuntura, um dos maiores meios de Satanás convencer crentes é fazer eles acharem que brigar na internet entre calvinista e arminiano resolveu o problema. Irmãos, como eu vejo na outra rede social isso, eu sou até uns do que brigo lá também sobre esse assunto, tá? Mas, como eu vejo isso hoje em dia, como eu vejo a briga de pentecostal e continuistas e cessacionistas, tal e assim por diante, você lutar por isso não te faz um crente. Te faz alguém que lute contra um conjunto teológico. É diferente. Mas você pode lutar por isso tudo e continuar na sua vida de pornografia, na sua vida de orgias sexuais, no adultério, na fornicação, na prostituição. Você pode continuar sendo um alcoólatra, só que agora o meio reformado te dá uma ideia legal para você dizer não é pecado beber, o pecado é se embriagar, mas quando você vai dizer que está embriagado, não é não? As pessoas me perguntam muito aqui assim, quando é que eu sei que eu estou embriagado? Responde você, com quantos copos de vinho você acha que você consegue ficar embriagado? Olha o bafômetro diz uma coisa interessante para a gente sobre álcool. Dá uma olhada lá. 2 dedos de vinho, 2 dedos de cerveja, dirige e pega o bafômetro para tu ver o que é que tu leva. Porque pro bafômetro você perdeu todo o reflexo com 2 dedos de bebida. Então vê lá quantos gramas de álcool é para você tomar uma multa e você vai ver como é que eles consideram um embriagado. Mas você toma 2, 3, 4, 5 garrafas por noite e você diz, eu não sou embriagado. Eu continuo sóbrio. Nenhum bêbado diz que está embriagado, rapaz. Deixa de tomar vergonha na tua cara. Quer beber cachaça, vai para outro lugar. Mas tem senhores aqui na internet de quase 1 milhão de views, de seguidores dizendo que pode beber. Cuidado com esse discurso apóstata. Cuidado com o discurso que diz que Deus quer, você pode fazer tudo. Muito cuidado. Porque não é assim que as coisas funcionam. Você entende por que o atalaia tem que estar cheio do rolo de Deus? Porque ele tem que identificar essas heresias que estão na entrelinha da coisa. Eu estou identificando dias muito complicados para o meio reformado. E, de novo, eu sou um pastor reformado e estou denunciando isso de antemão, como um atalaia, dizendo, nós não estamos crescendo, nós estamos inchando. Nós não estamos tomando corpo, estamos engordando, é diferente. Porque perceba bem uma coisa. Um monte de gente na internet dizendo que descobriu a fé reformada e assim por diante, tal coisa e tal.
Observe as vidas. Como estão? Está muito complicado, gente. Não está fácil. Mas o que nós estamos vendo hoje em dia é o total desprezo contra a palavra de Deus. Tanto do meio reformado, quanto do meio arminiano, quanto do meio pentecostal, do neopentecostal, quanto no meio cessacionista e assim por diante. Estamos vendo a carnalidade tomar conta de um jeito tão violento e tão virulento que dá para deixar qualquer um de boca aberta. Vamos andar mais adiante. O quinto ponto, que o atalaia paga com a vida se os invasores entrarem na cidade, sem que ele avise o povo. Ezequiel 3, 17 ao 27. Quando o atalaia era pego dormindo, ele era o primeiro a morrer em uma invasão, pois o exército contrário não poderia correr o risco de deixar este homem com vida, pois ele poderia tocar a trombeta e avisar dentro da cidade. Então, olha, quando um exército pegava o atalaia dormindo, o atalaia morria. Era o primeiro a morrer. Porque o exército contrário tinha medo dele tocar a trombeta. Então mata o atalaia que aí silencia tudo. Você entendeu porque é muito fácil o povo querer matar aquele que está propagando o evangelho de verdade, chamando de mentiroso, derrubando a moral, levantando um monte de falso testemunho? Por que isso? Por uma coisa muito simples. Porque Satanás quer com que as pessoas não saibam o que está acontecendo fora dos portões, porque eles estão entrando dentro da cidade. Um atalaia não poderia ser alguém corrupto. Imagine um atalaia corrupto. Imagine que desgraçança que seria isso para o mundo. Um atalaia não poderia ser alguém corrupto. Imagine um atalaia corrupto. Quando os inimigos viessem contra a cidade, poderia corromper o atalaia e ele fingir que não estava vendo o inimigo entrar na cidade. Isto seria algo mortal para a cidade. Ou seja, veja se não é isso que está acontecendo hoje. A corrupção invadiu a igreja. A corrupção tomou conta da igreja. E o que os pastores fizeram em posição de atalaia? Viraram o rosto para o outro lado. Por quê? Porque se corromperam. Corromperam-se tanto que não sabe-se mais o que é santo e o que é profano dentro da igreja. Corrompeu-se tanto que hoje a gente não sabe mais a quem servimos. A pior desgraça para um povo é um atalaia corrupto. Deus levanta profetas como atalaia. O profeta Ezequiel estava falando ao povo como uma trombeta de Deus que era tocada do alto de uma torre de vigia. Ezequiel 21, 8. Vamos ler esse texto para a gente acabar? Ezequiel capítulo 21, versículo 8. Veja o que o profeta Ezequiel vai dizer. Vamos ver a moda antiga aqui, na Bíblia, como é que está. Deixa-me achar o Ezequiel 21, 8. Nós estamos quase acabando mesmo agora, tá? Ezequiel 21, 8. Diz assim, 21, 8, cadê? Veio a minha palavra do Senhor. Versículo 9. Não, me perdoe, irmão. Não é Ezequiel 21, 8, é Isaías 21, 8, tá? Isaías 21, 8, vamos ver se é esse mesmo texto que aqui está. Só mais um pouquinho para a gente fechar. Isaías 21, 8. Ok. E clamou a sentinela: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Se Deus nos chamou para a torre de vigia, irmãos, nós deveríamos estar em guarda. Mas primeiro, antes de ir para a torre de vigia, saiba, o rolo tem que ser comido. Nós voltaremos no próximo estudo, talvez amanhã ou segunda-feira. Amanhã talvez nós colocaremos outro vídeo aqui sobre o polígrafo, mas vamos falar sobre o profeta começa a mostrar ao povo o seu pecado, ainda no livro do profeta Ezequiel. Se você gostou desse vídeo, gente, compartilha ele o máximo. Você não sabe as sanções que nós sofremos para estar aqui. E se você puder nos ajudar, puder mesmo nos ajudar, adquire esse kit aqui. Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, capítulo 6, versículo por versículo. E também as 7 igrejas da Ásia Menor. Nesse kit nós te mandamos Radicalismo do Evangelho de presente, tá? Para você. As condições estão aqui. Primeiro comentário fixado nesse vídeo.
Que Deus te abençoe e te guarde. Se você está aqui em Lafayette, quer fazer uma visita à nossa igreja, Igreja Reformada Palavra da Cruz, entra em contato por esse telefone aí também, fica sabendo onde é que está a igreja nossa, que a gente te diz aqui, com todo o carinho do mundo. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus.